Tribunal de Contas da União decide que Lula não precisa devolver um relógio recebido de presente em 2005. No entendimento do TCU, como não havia uma lei específica, não é possível criar qualquer tipo de regra e a decisão pode favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, quem traz o destaque é Rafael Procópio. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai recorrer à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal para pedir o arquivamento no caso das joias sauditas. A decisão se dá após o parecer do Tribunal de Contas da União, que permitiu ao presidente Lula ficar com um relógio de luxo recebido de presente da França em 2005. A maioria da corte seguiu o entendimento do ministro Jorge Oliveira, que disse não haver uma lei específica para classificar presentes de Estado. Assim, a peça avaliada em R$60 mil não pode ser classificada como bem público e, portanto, não precisa ser devolvida ao acervo da União. O entendimento abre caminho para rever a decisão do próprio TCU, que obrigou Bolsonaro a devolver joias recebidas de presente pelo governo da Arábia Saudita. O ex-presidente da República foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que investiga um desvio de quase R$7 milhões em presentes de luxo. O ministro Jorge Oliveira foi indicado por Jair Bolsonaro para o TCU no ano de 2020. Não é que ele foi indicado por Bolsonaro, ele era muito próximo de Bolsonaro por causa do pai. Jorge Oliveira era capitão do Exército, trabalhou no gabinete de Bolsonaro na Câmara dos Deputados por 2 décadas, tá? Foram 20 anos como funcionário de Jair Bolsonaro, e aí, seguindo os passos do pai, Jorge Oliveira foi para a Câmara em 2005, trabalhou como assessor jurídico de Bolsonaro. 8 anos depois, prestou assessoria jurídica para o então deputado federal, ainda deputado federal, Eduardo Bolsonaro, fez parte da equipe dele entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2018, e 6 meses depois de deixar o gabinete de Eduardo, ele foi escolhido pelo então presidente Bolsonaro para ser o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Então, toda a carreira de Jorge Oliveira, toda, foi construída por meio de indicações da família Bolsonaro. Ele é muito grato e muito próximo do ex-presidente e certamente, quero crer que ele não tomou uma decisão personalista. Quero crer. Pode me chamar de ingênuo aqui, se for o caso. Mas é uma decisão que indiretamente pode beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. Não deveria, porque estamos falando aqui de 2 assuntos bem diferentes. No caso de Lula, ele ganhou um presente de uma empresa. Deveria aceitá-lo? Não. Certamente não deveria. Um relógio de R$60 mil oferecido ao presidente da República? É claro que, moralmente, Lula deveria estar impedido de aceitar esse presente. Ocorre que não havia uma regulamentação, portanto, o impedimento seria moral e não legal. No caso de Bolsonaro, essa regulamentação já existia. Já havia regras muito bem definidas sobre os presentes oferecidos a presidentes da República, especialmente por outros governos, especialmente por chefes de Estado, né? Bolsonaro já tinha regras a serem cumpridas, tanto é que as benditas joias ficaram travadas lá na alfândega e o então presidente fez de tudo para destravá-las. Então são coisas bem diferentes. E Lula também não tentou passar nos cobres o tal do relógio e vendê-lo lá nos Estados Unidos, né? Não tinha o Mauro Cid, não tinha Mauro Lorena Cid. Então são casos bem diferentes, mas um pode ter alguma repercussão no outro.